Os tribunais são diferentes. São diferentes. Apesar de sermos unidos pela lusofonia, pelos costumes, pelas origens, o meu sobrenome não nega. Corrêa da Veiga é natural de Mogadouro, aqui de Portugal. Então, claro... Eu sou Tormoncorvo, bem próximo. Pronto, exatamente, pois é. Somos ali de trás dos montes, né? É mesmo, trás-montanos. Agora, a realidade é completamente diferente. No Brasil, nós temos uma realidade muito mais contenciosa, voltada ali para os tribunais, as questões são resolvidas nos tribunais. Em Portugal, você tem, de um modo geral, arbitragem, exatamente. Você tem uma postura mais conciliatória. Exatamente. Bom dia, boa tarde ou boa noite a quem nos estiver a ouvir pelos meios que há à disposição. Este podcast do Panato Clube Lisboa, de nome Ética em Jogo. Temos hoje a oportunidade de estar aqui a falar um bocado com o Dr. Maurício Corrêa Veiga, que é um homem é brasileiro, mas um homem lusófono 100%. É o nosso querido compatriota também. Maurício, eu gostava de começar com algumas perguntas para nos posicionar um bocadinho quem é o Maurício, não é? Eu qualifiquei aqui algumas perguntas assim. Portanto, antes de falarmos de direito de desporto, quem é o Maurício fora dos tribunais e das negociações? Muito bem. Presidente Mário, eu gostaria de dizer aqui que é uma alegria e uma satisfação muito grande poder participar desse podcast com Vossa Senhoria, que tem uma característica aqui ímpar por essa liderança que faz frente ao Panathinaikon Clube de Lisboa. Então, é muito bom, muito importante, e que bom poder falar então um pouco do Maurício fora dos tribunais, do Maurício sem gravata. Sem gravata. Ainda de fato, mas sem gravata. Exatamente. Né? Então, enfim, o Maurício é uma pessoa ali comum, com seus hobbies, com suas paixões, né? Com 3 filhas encantadoras. Com 3 filhas encantadoras, exatamente, sem dúvida, que são ali o meu motor, né? E a minha inspiração de vida, para que a minha vida profissional possa, felizmente, ser muito, muito bem vivida ali. Então, essa questão para conciliar a vida pessoal e profissional, ela é essencial, fundamental. Um hobby pessoal? Há pessoas que ou jogam ténis, ou fazem vela, ou vão para a praia. Nos seus tempos livres, o que é que faz? Olha, eu tenho um hobby pessoal, que são as minhas coleções. Então eu gosto muito das minhas coleções, de tudo que você possa imaginar, desde cédulas, selos, moedas, enfim, tudo que você possa imaginar. Mas principalmente as viagens. Viajar, para mim, eu acho que seria o meu hobby principal, que é o momento ali onde eu fico. E já agora, dos muito, países muito que já obrigado. Viajou, qual é aquele que para si foi uma melhor experiência? Talvez a experiência mais diferente é as Ilhas Fiji, né? Apesar que adoro também os países europeus, onde tem ali os museus, as casas-museus, onde as pessoas viveram. Que é uma coisa que falha surpresa. Muito noutros países, não é? Eu já estive em vários países, por exemplo, já estive, por exemplo, na Tailândia, a tentar encontrar museus desta configuração que nós temos, de pintura, de estátuas, e eles estão verdadeiramente espalhados pelos monumentos, etc. Não é? Exatamente. Ora, o desporto apareceu primeiro como paixão ou como caminho profissional? Primeiro foi como paixão. Eu sempre pratiquei desporto a minha vida inteira. E muitos até duvidam, mas eu joguei basquete. Até um certo momento, durante a minha infância, eu tinha uma altura compatível ali para a posição de ala, de forward. Depois, meus amigos começaram a crescer, eu não diminuí nesse crescimento e fui ser armador. E armador, comecei a treinar cestas de 3 pontos, então joguei até relativamente bem, defendi até o time de Petrópolis, que é a cidade onde eu nasci e vivi até os 21 anos de idade, até me mudar para o Rio de Janeiro. Foi jogar para os juízes, contra os outros colegas. Mas quando os americanos qualificam muito o barrister, que é o indivíduo que vai à banca do tribunal, e essa é a sua vida, ir ao tribunal, é porque há muitos advogados que, enfim, fazem processo e não vão exatamente
normalmente à banca do tribunal defender casos. A sua vida é um bocadinho orientada para o tribunal. A minha vida é no tribunal, sem dúvida. Até porque eu tenho também, digamos assim, uma vida dupla, que é a advocacia em Portugal e a advocacia no Brasil. Que é diferente. Que são universos completamente diferentes. Os tribunais são diferentes. São diferentes. Apesar de sermos unidos pela lusofonia, pelos costumes, pelas origens, o meu sobrenome não nega. Corrêa da Veiga é natural de Mogadouro, aqui de Portugal. Então, claro... Eu sou Tormoncorvo, bem próximo. Pronto, exatamente, pois é. Somos ali de trás dos montes, né? É verdade. Mesmo, trás-montanos. Agora, a realidade é completamente diferente. No Brasil, nós temos uma realidade muito mais contenciosa, voltada ali para os tribunais, as questões são resolvidas nos tribunais. Em Portugal, você tem, de um modo geral, arbitragem, exatamente. Você tem uma postura mais conciliatória. Exatamente. Aliás, é curioso conhecer essa diferença, porque muitas vezes nós habituamos a reconhecer as diferenças entre os tribunais anglo-saxónicos e os latinos, não é? Geralmente aponta-se o anglo-saxónico como um gajo negocial e de poder do juiz extremo, quase que o juiz é livre de decidir aquilo que quiser, não é? E os tribunais de características romanas são mais orientados para a regra, para a lei, para o diploma, não é? Mas, e geralmente, já agora por curiosidade, os juízes brasileiros são mais exigentes, são mais faca na mão, menos faca na mão. Quem é que tem mais tendência a ser mais rigoroso, enfim, mais eficaz na imposição das penas e das contornações, essas coisas? Olha, isso depende um pouco, até um pouco da própria justiça, ou seja, dependendo na área criminal, você pode ter ali uma diferenciação. O que eu posso dizer com tranquilidade, de forma imediata, é que as decisões em Portugal são muito mais fundamentadas. Ou seja, os juízes se dedicam ali a, inclusive, citar doutrina, ou seja, explicar as razões pelas quais estão se decidindo. No Brasil é algo mais direto, mais objetivo, né? Até porque, de uma forma geral, a justiça no Brasil é mais célere do que aqui em Portugal. Sim, até porque no Brasil, eu estou a interrompê-lo, mas é para fazermos aqui alguma... Aquilo que nós assistimos no Brasil é que existe uma proliferação de instâncias de tribunal. Por exemplo, as federações desportivas têm tribunais arbitrais em algumas delas, não é? E depois existe também uma coisa que nós cá, do outro lado do Atlântico, não percebemos muito bem. É aquelas tensões entre o Supremo Tribunal que está em Brasília e os tribunais estaduais, todos aqueles casos levantados pelos casos dos Lulas, dos Bolsonaros. Portanto, há aqui uma hierarquia. Nós aqui estamos habituados à primeira, segunda instância, a relação e tal. Por lá a coisa é muito mais complexa. É complexa porque, desde a Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal, ele ganhou uma amplitude de competência que todas as causas, você tem ali, o advogado, se souber explorar bem, ele consegue uma brecha para levar até ao Supremo, que seria ali o equivalente, mais ou menos, ao Tribunal Constitucional aqui de Portugal. Sim. E agora, as questões desportivas, nós temos uma nuance. Nós temos um artigo na Constituição que é muito bem feito, que é o artigo 217, que ele fala da autonomia das entidades desportivas. Então, o Poder Judiciário, ele só pode atuar em questões disciplinares e questões envolvendo a organização da competição se o Tribunal Desportivo não der uma solução no prazo de 60 dias. Do contrário, ele não pode. E a autonomia desportiva é algo que é muito bem seguida, já tem inúmeras decisões do Supremo. Leva-me a fazer nesse uma sentido. pergunta. Aquele caso ligado ao atletismo, daquela eventual hiperandrógena sul-africana, em que subitamente um tribunal civil decide em contrário, na Suíça, decide em contrário à decisão da Federação Internacional. Isto é concebível no Brasil, à luz disto que me está a dizer? Sim. No fundo é um tribunal civil que diz, não, é sim, sim, é não, não é assim, andamos ali numa decisão contraditória, não é? Mas olha que interessante, presidente Mário. Recentemente, nós tivemos um caso em que a Câmara de Vereadores de Londrina, uma cidade no Paraná, disse que não poderia haver atletas transgêneros naquela competição. Era uma competição final do voleibol. E então, houve um recurso da Confederação, uma medida cautelar no Supremo Tribunal Federal, e a ministra Carmen Lúcia disse que aquela lei
daquela cidade era inconstitucional. E era inconstitucional porque, sem entrar no mérito, se poderia transgênero ou não, mas disse o seguinte: quem define os critérios de elegibilidade para a competição é a entidade desportiva. Ou seja, a decisão da ministra Carmen Lúcia, naquele caso, preservou o artigo da Constituição que assegura a autonomia das entidades desportivas. Então, quem vai decidir isso são as federações. Agora, você tocou num assunto muito importante. Cada modalidade no Brasil tem o seu tribunal. Tem o seu tribunal, o seu TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva. Isso. Mas para cada modalidade. Sim. E um superior Tribunal de Justiça Desportiva. Eu, por exemplo, eu sou auditor do STJD, do vôlei e do basquete. Ou seja, são tribunais que julgam na última instância, ou então julgam até originariamente competições nacionais, todas envolvendo questões relacionadas à disciplina e competição. Curiosamente, isso contraria não, é uma realidade diferente daquilo que é uma das críticas que alguns dos processos que caíram no Tribunal Arbitral de Desporto aqui em Portugal parecem apontar, que é a falta de especialidade muitas vezes dos árbitros relativamente à modalidade desportiva. Ou seja, se eu tivesse um tribunal arbitral aqui ou com outro nome do basquete, com certeza que os auditores, os árbitros seriam, não diria especialistas, mas conheciam o contexto do basquetebol. Outra coisa diversa é cair num árbitro que é um homem de direito, mas que não tem, enfim, não conhece a modalidade esportiva, portanto as suas idiosincrasias não são reconhecidas para a arbitragem daquele caso, não é? E nesse caso parece-me que existe mais uma certa especialidade mais focada na modalidade. Existe essa especialidade focada na modalidade, mas eu acho que até a crítica principal nem seria essa, a falta de especialidade. Para mim, a crítica principal é a ausência de celeridade nas decisões. Um tribunal desportivo, ele tem que julgar de forma rápida, porque a carreira do atleta é muito curta. Portanto, não se justifica uma decisão que demore muito tempo. Então, no Brasil, você tem essas especialidades. Agora, a formação dos tribunais, né, dos STJDs, ela é heterogênea e muito salutar, porque você tem 2 indicações do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, 2 indicações de Federação de Atletas, 2 de clubes, uma de árbitros, outra de... Ou seja, segmentos profissionais. Segmentos profissionais que provocam ali uma salutar representatividade para aquelas modalidades. Agora, o que é fundamental é que haja celeridade. Um julgamento tem que ser rápido. Na segunda-feira, no início do mês de maio, nós julgamos um processo envolvendo ali a suspensão de um dirigente de um clube de basquete no Brasil, do Campeonato Nacional, que perdeu 74 pontos por escalação irregular. Ou seja, em menos de um mês e meio, a decisão da Suprema, da última instância, já tinha sido tomada. Portanto, é algo salutar e que não prejudica ali a competição. Deixe-me cair agora, vamos sair dos tribunais, seguramente, embora que lhe peça que tenha sempre essa visão de helicóptero entre a sua experiência no Brasil e em Portugal. Há decisões difíceis que um jurista de desporto leva para casa? Sem dúvida. Ou seja, por exemplo, uma das coisas que eu discuto aqui, aliás, foi um dos temas do nosso Ética Summit, é às vezes a questão da proporcionalidade, essas questões. Quer dizer, há alguma situação em que às vezes vai para casa e depois de jantar não consegue ver televisão porque está a pensar no seu processo. Sim, isso daí é muito comum. Por mais que a gente tente ali, né, ou seja, tirar a beca, né, tirar a toga depois de um julgamento, é impossível, ainda mais. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço, presidente Mário. Eu adoro trabalhar com direito, adoro trabalhar com desporto. O direito e o desporto, então, uniram 2 paixões. Então, eu vou te dizer, não é até para aquele jovem que está nos ouvindo ali, não é simplesmente, não, terminou o trabalho, você vai para casa que terminou tudo. Não. É praticamente impossível. Claro que você vai tentando ali, né, deixar aquela questão mais distante, mas há situações que permeiam, né, o nosso subconsciente de uma forma que não dá para você dissociar.
com as injustiças das decisões do Tribunal. Com certeza que já teve várias vezes um profundo consentimento, vulgarizando que o indivíduo é inocente. Quando o Tribunal decide que é culpado, fica frustrado, deprime-o, ou por isso simplesmente vamos para outra. Não, vamos para outra. Agora é importante, você tem algumas opções ali, digamos assim, alguns métodos para conseguir atravessar isso. Um mais fácil poderia ser claro, recorrer. Ou beber um copo de uísque. Beber um copo de vinho, é isso que eu ia falar. Esse seria o imediato. Agora tem um para mim que funciona muito, que é escrever. Ou seja, fazer um artigo. Um artigo ali que não seja tão jurídico, mas um artigo que seja publicável ali para expor. A sua impressão. É uma forma que eu tenho ali de conseguir extravasar e amenizar essas injustiças, digamos assim. Já tivemos aqui muito a falar da comparação de Portugal e Brasil, numa presunção de quem é melhor nisto e quem é pior naquilo, né? O que é que acha que, no domínio da sua atividade, e sempre com o olho no desporto, Portugal tem a aprender com o Brasil e o Brasil tem a aprender com Portugal? O aprendizado dos dois países são constantes. O Brasil aprende com Portugal e Portugal aprende com o Brasil, em todas as áreas, presidente Mário. Agora, focando aqui na nossa área, que é o desporto. Vou dar um exemplo concreto. No Brasil, em 2021, foi sancionada a Lei das Sociedades Anônimas do Futebol, o equivalente às SADs aqui em Portugal. Ou seja, muito mais de uma década depois que Portugal já vivenciou essa realidade. Então, o que o Brasil pôde extrair, né, disso, colher os frutos? Bom, aprender com os erros que aconteceram em Portugal. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de pegar o exemplo do Belenenses, do que aconteceu com o Belenenses, exatamente, e levar para o senador Portinho, que é um homem ligado ao direito do desporto, hoje um parlamentar, e o senador Portinho, eu cheguei para ele, olha, o Brasil tem aqui uma grande chance de não cometer o erro de Portugal. Olha o que aconteceu com o Belenenses. Expliquei para ele o caso do Belenenses SAD, do BSAD, enfim. Claro. E foi feito um artigo específico dizendo que a exploração do futebol é prerrogativa da sociedade anônima. Pronto, esse artigo já fez com que um artigo de uma linha, de duas linhas, e pela experiência que tem, acha que isso poderia acontecer em Portugal? Sim. Se nós aprendermos qualquer coisa com um ato legislativo, ou coisa assim do Brasil, conseguiria correr o mesmo caminho aqui em Portugal? Conseguiria dizer assim, por exemplo, uma das coisas que se discute neste momento, e até nós temos uma nossa querida sócia, Patrícia Sousa Borges, que edita um livro sobre, eventualmente, um regime jurídico da carreira profissional de árbitro de futebol. É uma coisa que está em andamento. Não sei se no Brasil existe alguma caracterização também desse regime jurídico, mas se houvesse uma lei em construção em Portugal e nós quiséssemos ler da experiência no Brasil, acha que era fácil também absorver esse aprendizado como fez neste caso? Acho plenamente. Inclusive essa questão da arbitragem foi um exemplo muito bem-vindo. Ela falou lá. Inclusive, a doutora Patrícia foi convidada a participar de uma audiência pública na Exatamente. Câmara dos Deputados. Ou seja, isso já demonstra, né, inclusive, esse intercâmbio que tem entre Brasil e Portugal. O Brasil, inclusive, está prestes a aprovar uma lei regulamentando a atividade do árbitro, ou seja, reconhecendo o árbitro como um empregado, ou seja, ele tendo ali uma relação de emprego. Curiosamente, que em Portugal existe desde há alguns anos atrás é do treinador. O treinador especificou-se bem do ponto de vista profissional, mas no lado da arbitragem não, isto fica um bocadinho dentro do domínio das federações desportivas. Exatamente, e ainda em relação a essa questão do aprendizado, a própria questão dos tribunais desportivos. O que acontece no Brasil, acho que seria muito bem replicado aqui em Portugal, por exemplo, como você tendo, talvez não um tribunal arbitral para cada modalidade, mas um tribunal arbitral exclusivo para o futebol, outro para outras modalidades. Isso poderia ajudar a celeridade. Dividir um bocadinho Exatamente. As ambições. Olha, vamos deixar um bocadinho para a ética, e até porque a ética lida muito com pessoas. E eu queria fazer uma pergunta que é, quem trabalha no desporto deve entender mais das leis e conhecê-las, obviamente que o desconhecimento da lei não é atenuante, como costuma dizer, ou mais de pessoas? Olha, o ideal é que você tenha esse conhecimento duplo, mas se não puder, esse seria um plano ideal.
Agora, sem dúvida nenhuma, que você conhecer das leis na profissão que eu atuo, acaba sendo ali preponderante. Agora, com a experiência, com o passar do tempo, você vai conhecendo ali as pessoas, você vai conhecendo a índole das pessoas, as características, e isso, sem dúvida nenhuma, que é ali uma mais-valia, algo que agrega ao seu conhecimento. Agora, o meu conselho, a minha resposta seria um equilíbrio, conhecer tanto das leis quanto das pessoas. Então, já agora, olhando, agora ponha os seus óculos amarelos e verdes, não é? O que é que acha do edifício legislativo português na área que impacta também na área do direito e do desporto? Como é que acha? Acha que está aprofundado? Está muito elaborado? Por exemplo, falou-se há bem pouco tempo, num mandato de um anterior secretário de Estado, na revisão da Lei Geral da Atividade Desportiva do Desporto, tentando ali, enfim, condicionar umas novas oportunidades. O que é que lhe parece? Acha que é um edifício estável? Merece atenção? Eu acho que merece, sim, ser revisitado, até porque, presidente Mário, o desporto, ele não é estanque. Ele está sempre evoluindo, está sempre em desenvolvimento. E o direito, ele precisa acompanhar essa evolução. Portanto, é válido, sim, uma revisitação. O Brasil passou por uma reforma total da sua legislação desportiva. Inclusive, a ideia era criar um arcabouço jurídico único, onde você teria ali uma lei tratando do contrato de trabalho do atleta, do praticante desportivo, o estatuto do torcedor. Bíblia legislativa. É uma bíblia legislativa. Só que na hora final, o executivo vetou o dispositivo que revogaria a Lei Pelé. Então, revogando a Lei Pelé, nós teríamos essa bíblia desportiva, inclusive, com previsões de proteção ao adepto, por exemplo, que é o estatuto do torcedor. Tudo dentro de uma mesma lei. Só que hoje nós temos, além dessa bíblia, nós temos a Lei Pelé também. Então, é algo que é quase um Frankenstein jurídico, que exige ali do operador do direito um conhecimento ali muito maior, muito mais já amplo. Agora, foi dado o nome Pelé porque foi o Pelé que fez a lei? Não, o nome da Lei Pelé foi uma homenagem a ele porque ele era o secretário do desporto na época. Na época ainda não havia ministério do desporto lá no Brasil. É habitual descrever a lei, é a lei de bases de... a lei Pelé, que é a maneira brasileira. Exatamente. E a nomenclatura dela é Lei Geral do Desporto. Ela foi aprovada em 1998, quando Pelé era o secretário extraordinário do desporto. Por acaso eu desconhecia. Mas o que é que quer dizer extraordinário? Extraordinário porque não era um ministério, foi uma secretaria que foi criada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Emblemática. Exatamente. Enfim, permeando. Então, na história, o Pelé é considerado o primeiro-ministro do desporto no Brasil. No Brasil a gente tem essa nomenclatura, que para mim é uma grande bobagem, é Ministério do Esporte, mas estamos falando do desporto, preservando aqui a nossa lusofonia e a nossa língua-mãe. Portanto, eu acho que, voltando, a legislação desportiva ela precisa sempre ser revista, e aqui em Portugal merece também essa revisão, inclusive na questão laboral, inclusive na questão que envolve apostas, já que estamos falando de ética. No Brasil nós temos um problema muito grande. As apostas foram recentemente regulamentadas. É um passado recente, a gente está falando aqui de 3, 4 anos. Então, hoje, qualquer jogo, de qualquer partida de futebol que você assista, tem uma publicidade massiva de apostas. Isso é algo que incomoda um pouco. Claro. Eu não sou a favor da proibição, de jeito nenhum. Porque proibir, para mim, é você tapar o sol com a peneira, esconder um problema que existe. Agora, sou a favor de campanhas educativas, exatamente, de limitações em relação à publicidade, à proteção dos menores e das crianças. Exatamente. Eu diria que aí é um similar com aquilo que foi uma grande frustração, por exemplo, no automobilismo, há muitos anos atrás, quando se proibiu que houvesse marcas de tabaco nos automóveis. Portanto, era reconhecida a Marlboro, apostava muito nisto, etc. E a John Play Special. A John Play, é isso que eu ia falar, a Lotus, né? Aquela Lotus preta do Ayrton Senna, que ganhou a primeira corrida dele aqui em Estoril, em 21 de abril de 1985. Aliás, eu tenho uma fotografia do Ayrton Senna, que admirei e acompanhei na minha juventude,
E já não é a primeira vez que me pergunta o que é o JPS. A JPS é a marca dele. É o John Player Special. Olha, o que é que o desporto ensina no caráter? Ou seja, o Maurício foi desportista. Sim. E neste momento é um jurista desportivo, não é? Se eu posso dizer assim. Se não tivesse sido desportista, tinha o mesmo caráter, tinha a mesma formação de base. O que é que lhe parece que o desporto lhe ensinou de caráter? O desporto, ele é fundamental, principalmente na formação do caráter. Primeiro, é você ter respeito pelo adversário. Segundo, você ter resiliência. Tem modalidades desportivas, por exemplo, que não adianta você ter aquele ímpeto, preciso agora, a vela, por exemplo. A vela te ensina que o tempo não é você que controla. Você tem que ter ali a habilidade, mas você vai depender de um fator externo, que é o vento. O vento, claro. Então, o desporto, ele vai te ensinando em cada modalidade você a superar as dificuldades. E, principalmente, você ter respeito, você ter compaixão, que são características fundamentais que às vezes a própria escola não ensina isso. E nas aulas de PI, né, de educação física, né, que às vezes somos muito jovens, né, mas muitos desses princípios ali, eles são plantados, incutidos. Claro que é fundamental também você tendo uma formação em casa, né, isso ajuda muito. Claro. Agora, tem muitas pessoas que não têm essa formação em casa, e o desporto acaba então substituindo, né, isso. Lá no Brasil, então, que nós temos uma desigualdade muito grande, né, algo que aqui em Portugal nem se imagina, né, como é no Brasil, porque as diferenças sociais são muito gritantes, e o desporto é uma forma que equaliza, de equalizar isso, ou seja, de você evitar que esses jovens vão para as drogas, por exemplo, tenham uma consciência desportiva, de respeito, não só pelo adversário, mas de respeito pela vida humana. Muito bem. Que deixar-lhe um último desafio, e literalmente é assim: se pudesse mudar uma coisa no universo desportivo atual, o que é que mudaria? Olha, eu mudaria o seguinte: incentivar mais os jovens, as crianças, uma política ali massiva, intensiva, né, para que os jovens fossem para o desporto, demonstrando ali o bem que o desporto traz, e não o bem imediato, mas um bem para o próprio futuro. É você evitar doenças graves no futuro, ou seja, algo que seja construído de forma gradativa, e algo que o jovem está perdendo. O jovem hoje, ele é imediatista, ele quer resultados imediatos, em tudo, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida... Isso pouco. Exatamente. Antes havia um bocadinho aquele sentimento de amor à camisola até da própria empresa. O indivíduo orgulhava-se de uma empresa. Eu trabalho ali há 10 anos, sou um indivíduo até chefe da equipa, etc. Exato. Hoje em dia o jovem é muito mais volátil, procura esse êxito imediato. Se lhe aparece uma oportunidade na empresa, até numa indústria completamente diferente, muda. E portanto, cria uma carreira muito diversificada, que tem benefícios também, não é? Mas de qualquer das maneiras essa fixação é uma fixação importante. Exatamente, ou seja, trazer cada vez mais o jovem, estimular e demonstrar de forma objetiva e clara quais são os benefícios do desporto. E o desporto, para ser respeitado, claro, aí entra a questão também dos juristas desportivos, que é você assegurar a lisura das competições, a integridade das competições, o respeito à ética desportiva. E isso daí envolve uma série de coisas que vai desde as apostas até a dopagem, né, o doping, exatamente, enfim, e passa por questões transversais. Queria agradecer a sua disponibilidade para nos partilhar todas estas coisas muito curiosas e de grande intensidade, muito até para conhecermos como é que o nosso país irmão Brasil se comporta nesta área crítica. Eu queria lhe deixar só uma última pergunta, por curiosidade. O que é que escrever é para si?
Olha, para mim é muito mais do que um prazer. Tem uma data de livros reconhecidos. Né? Aliás, trouxe-me mais alguns, não é? Trouxe alguns para fazer a doação para a biblioteca do Panathlon. Tenho 9 livros autorais. Sim. Né? Mas escreveu-os para marcar a sua posição ou porque havia digamos, um gap, um espaço vazio que precisava de preencher com o ensinamento que escreveu? Não, acho que espaço vazio não é nem por isso. Eu fiz trazendo a minha experiência pessoal, a minha atuação nos tribunais, ou seja, a maioria do que eu escrevo são casos concretos, grande parte que eu participei, que eu experimentei. Agora, eu também gosto muito de história. Então, sempre que eu posso, eu gosto de fazer ali um contexto histórico, né, para os casos que eu escrevo. Então, quando eu começo a falar sobre a legislação desportiva no Brasil, eu começo desde trás, desde a época do João Lira Filho, qual o papel que Getúlio Vargas, presidente brasileiro, né, teve para o desporto. Já vai ao passado para explicar também a evolução para o futuro. Exatamente. Sim, senhor. Aliás, estes livros vão fazer parte da livraria do Panato Clube Lisboa, que está a criar a Ética Desportiva, juntamente com todos os livros autorais dos nossos sócios. Agradeço-lhe imenso, mais uma vez, ter participado neste podcast. Foi uma alegria estar aqui consigo. Muito obrigado, presidente Mário. Alegria é minha, uma honra. Quero deixar aqui meu abraço para todos os ouvintes e dizer que estou aqui à disposição, que é uma alegria poder viver aqui em Portugal e Brasil, resgatando sempre esses laços. Sim, senhor. Muito bem. Obrigado. Então, obrigado.